Responsabilidade e maturidade. Para quem esse assunto não vai ser importante, não é mesmo? Como refletir isso nos tempos de hoje a partir de Jesus? É isso que essa passagem nos traz hoje. Vamos ver? Ela se dá no contexto em que os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito divorciar-se da esposa, porque Moisés tinha os seus próprios preceitos e eles sempre buscavam confrontar a doutrina de Jesus com Moisés, já que era, naquele tempo, uma condenação à morte você contestar Moisés. Como se sairia Jesus de mais essa arapuca? Vamos ver? Disseram-lhe eles, os fariseus e os escribas: então, se não é permitido separar-se da esposa, por que mandou Moisés dar-lhe, a mulher, carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, cometerá adultério. E o que casar com a repudiada também cometerá adultério. Lá em Mateus 19, versículos de 7 a 9. Responsabilidade é uma conquista fundamental para a maturidade. Se nós hoje em dia tanto vemos por toda parte, especialmente na política, no crime, na segurança pública, as pessoas fugirem, escaparem, darem um jeito, iludirem polícia, acusação, juízo, fugirem das cadeias, é só pela imaturidade que nós temos, é claro. Porque a lógica, a maturidade enxerga mais longe. E enxergando mais longe, o que a maturidade vê? Que aquele que não assume a responsabilidade dos seus atos vai viver com a culpa e vai viver com o desmerecimento, a autoimagem rebaixada, que aliás é fenômeno que passa por muitas pessoas. É uma doença quase que universal, porque somos todos fujões das nossas responsabilidades. Então, se não assumir responsabilidades é apenas adiar, com perda na qualidade de vida, com perda na saúde mental, uma punição, um tratamento, uma lição que depois vai vir e vai voltar e na mesma intensidade ou maior do que antes. Qual a vantagem? Qual a vantagem dessa posição na qual nós temos insistido? Será que não é tempo de uma nova posição, de olhar longe e perceber a inutilidade dessas ilusões? Para nós que vivemos essa fragmentação no Brasil, essa lição de assumir a responsabilidade parece particularmente urgente. E para refletir sobre ela, sobre a necessidade de assumir responsabilidades no Brasil, especialmente na discussão política do Brasil, desse Brasil fragmentado, desse Brasil quebrado, que quebra não só partidos, mas classes sociais, categorias sociais, amizades, famílias. Nós podemos pensar naquela passagem
em que foi apresentada para Jesus uma mulher pega em flagrante de adultério. Queriam lá também confrontar a doutrina de Jesus com Moisés para, pegando Jesus no descumprimento de Moisés, poder condená-lo à morte. E apresentaram então a mulher e disseram: Moisés prega o apedrejamento da mulher pega em flagrante de adultério. E tu, o que estabeleces para ela? Não era curiosa a situação? Em primeiro lugar, uma mulher pega em flagrante de adultério apresentada por homens, não por coincidência, não foi apresentado o homem que adulterava com ela. Não é interessante isso? Essa neurose, essa hipocrisia, essa paranoia, essa tensão que nós temos vivido, ela já foi repetida em muitos momentos de caça às bruxas, busca aos nazistas, traidores. Na Revolução Francesa e suas centenas de decapitações, na busca aos judeus pelo nazismo e seus milhões de executados. Quantas tragédias nós precisaremos promover para acordar do nosso delírio, que persegue, execra raivosamente, escandalosamente o outro, como tentativa de encobrir os nossos próprios erros. O que Jesus fez naquela situação é um exemplo, é um remédio para o Brasil de hoje. Em primeiro lugar, com relação à mulher pega em flagrante, ele atestou, confirmou seu erro e estabeleceu o fundamental: vá e não peques mais. Sabendo que a própria sociedade iria puni-la rigorosamente. O que fez, no entanto, com relação aos seus acusadores? Compassivo que estava o mestre com relação às pedras afiadas que eles seguravam raivosamente na mão, com tanto ódio, como nos nossos tempos, que feria a sua própria mão. Como esses odiosos dos nossos tempos, que são os maiores inimigos de si mesmos, deles mesmos, que não percebem que tão obcecados por acusar os outros, estão acusando, ferindo a si mesmos. Jesus, muito compassivo deles, levou-os a refletirem sobre os seus próprios erros. Aqueles que estiverem sem pecado, que atirem as primeiras pedras. E contam os evangelhos que os homens abriram mão das suas acusações, das suas pedras pontiagudas e saíram todos da praça. Nós precisamos abrir mão, nos reconciliar, responder pelos erros que cometemos, sem tentar disfarçá-los com acusações ao outro, assumir os nossos problemas e não errar mais. É isso que o Brasil precisa, é isso que o ser humano precisa, é isso que nós precisamos. Jesus, em outra passagem, nos alerta que essa busca por justiça, essa busca constante, por exigindo, perseguindo por justiça, ela é muito antiga, mas a justiça virá. Como nesses nossos tempos de transição planetária, a justiça vem. E quando ela vier, quem estará pronto para ela? Pergunta o mestre. Reflitamos sobre isso e nos reconciliemos com os errados do mundo, porque assim
nos reconciliaremos não só com o outro, a quem nós acusávamos de todo o mal do mundo, mas conosco mesmos. E nos reconciliando com o outro e conosco, nos reconciliaremos também com Deus. Perdoai as nossas dívidas, Deus, Senhor, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não é assim que ensina Jesus? Que assim façamos nós. Um grande abraço.